Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos, meu nome é Arthur do canal Análise Entre Linhas e hoje a gente vai fazer a análise tática entre Flamengo e Bayern, confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu quero pedir desculpa pra vocês porque esse vídeo vai estar saindo uma semana após o jogo acontecer, isso porque eu tive problemas com a gravação do jogo, pra pegar essa gravação, né, do jogo do Flamengo, e acabou que os vídeos que eu conseguia, né, das gravações, acabavam que as imagens estavam muito cortadas, alguns vídeos estavam com qualidade muito ruim, então eu tive que esperar até quarta-feira para conseguir ter um acesso legal a um vídeo legal completo do jogo. E aqui eu sempre vou tentar prezar ao máximo por qualidade e não só por entrega para vocês. Então eu quero entregar algo que vocês consigam ver e consigam entender também o que aconteceu. Então por isso que esse vídeo vai estar saindo aí depois de uma semana após acontecer o jogo. Mas vamos lá para a prática hoje. A gente vai ver quais foram as jogadas tentadas com o Flamengo, quais foram as jogadas tentadas do Bayern e vamos entender por que o Bayern venceu o Flamengo por 4-2 nesse duelo interessantíssimo. Bom, vamos lá então. O Flamengo começou com Rossi no gol, Alexandro como lateral esquerdo, Léo Pereira e Léo Ortiz como dupla de zaga e Wesley pela lateral direita. No meio a gente vai ter o Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta e Luiz Araújo. Lá na frente Gerson e Gonçalo Plata. Nesse início aqui, o esquema inicial do Flamengo, a gente pode ver aqui um 4-4-2 com esse losango no meio de campo. Mas esse losango ele vai se alterar bastante, isso porque o Flamengo tinha bastante troca de posição, né? O Eric Pulgar às vezes ele se juntava aqui na frente, formando essa linha de 3 jogadores. Por hora também às vezes o Gerson se encaixava aqui formando essa linha de 4 jogadores. Hora ele se encaixava aqui no Stanisic quando o Bayern faz essa saída mais curta. E o Jorginho será sempre esse homem mais preso aqui nessa linha defensiva mesmo, sempre esse homem um pouco mais recuado, né? E o Bayern sempre de fazer essa saída um pouco mais curta, o Flamengo sempre tentava encaixar, né? Fazer esses encaixes individuais. Aqui a gente vê o Plata aqui logo no começo do jogo, essa saída de bola aqui do Bayern de Munique, o Plata já tentando recompor aqui para fechar essa possível linha de passe aqui, e aqui o Flamengo fazia dessa forma o seu sistema de marcação. O Bayern vem na sua escalação com Neuer no gol, Laimer pela direita, Stanisic pela esquerda, Upamecano e Tá como dupla de zaga. Pelo meio tinha Coman pela esquerda, Goretzka pelo meio junto com Kimmich e Olise pela direita. E a dupla de ataque era o Kenny e o Gnabry. O Bayern, por sua vez, no seu desenho defensivo, geralmente se defendia no 5-4-1. Isso porque a marcação do Bayern era claramente uma marcação muito encaixada. O Bayern marcava individualmente, né? Então o Coman, a gente vai ver muito ele baixando aqui para acompanhar o Wesley. O Flamengo espetava bastante o Wesley, né? O Wesley foi uma válvula de escape muito interessante pro Flamengo nessa partida. Tentou explorar bastante a velocidade do Wesley. Então o Coman acompanhava mais aqui, né? Então formava essa linha de 5 aqui juntamente ao Stanisic. O Stanisic era a cobertura pro Coman. E o Gnabry ele recompunha para marcar aqui o Gerson nessa linha de meio, formando aqui essa 5-4-1. Bom, o Flamengo quando tinha a bola, né? Preparado para fazer o seu ataque posicional, quando o Bayern estava postado no seu desenho defensivo, o Flamengo no primeiro tempo optava por jogadas buscando a profundidade. Essas jogadas, né? Buscando a profundidade, elas sempre tinham como objetivo superar a última linha do Bayern, né? Essa última linha geralmente avançava bastante para pressionar o Flamengo, para tentar empurrar o Flamengo para trás. E nesse lance aqui em específico, essa construção, essa primeira fase de construção do Flamengo, ela sempre vai se originar com os zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz. Eles vão ser muito importantes nessa primeira fase de construção. Aqui a gente pode observar o lateral Wesley, o lateral direito Wesley. A gente observa aqui também o Coman nessa jogada. Ele tá fazendo essa leitura de espaço para verificar se a cobertura dele tá ativa. Então ele consegue observar bem. A cobertura dele aqui no caso é o Stanisic, que tá aqui logo atrás. E o Wesley, ele vai observar esse detalhe. Vou rodar o lance aqui e vou explicar com mais detalhes à frente. Vamos lá. Aqui a gente tem um detalhe muito importante. O Coman, ele observa que o Stanisic está fazendo a cobertura dele, então ele vai avançar para o Léo Ortiz, ele vai avançar no Léo Ortiz, na verdade, para tentar pressionar e tentar tirar essa liberdade na origem da jogada, tentar tirar essa opção de passe. Mas aqui é um detalhe muito interessante, que o Coman, ele tá numa distância bem considerável do Léo Ortiz. Então, para um zagueiro que tem muita qualidade de passe, principalmente o Léo Ortiz, que tem essa qualidade de passe em profundidade, passe buscando as costas da última linha muito clara, esse tipo de jogada, esse tipo de encaixe é muito perigoso, porque se o atacante aqui do time ele demora muito a chegar aqui para fechar essa opção de passe, o zagueiro possivelmente já vai conseguir conectar esse passe na frente. Outro detalhe muito importante aqui também é a marcação do Stanisic no Wesley. A gente observa pela imagem que o Stanisic ele tá focado no portador da bola, que é o Léo Ortiz aqui na imagem, e o Wesley ele tá aqui mais pelo extremo, né? E ele vai fazer uma movimentação muito interessante, que é ele vai recuar nesse espaço aqui, ele vai recuar um pouco mais para trás para induzir o Stanisic a achar que ele vai receber essa bola pelo extremo do campo aqui. E quando ele percebe isso, ele vai avançar nas costas buscando esse espaço na última linha do Bayern. A gente pode observar exatamente o ponto aqui. Ele volta para trás fazendo essa movimentação e induzindo o Stanisic a voltar para marcar ele. E aqui ele já está em movimentação, ele já está em perfilamento corporal já para acelerar nessa última linha e receber o passe em profundidade. A gente vai observar que o Léo Ortiz vai conseguir conectar esse passe. E aí é como eu falei, se você tem um zagueiro que tem essa boa qualidade de passe e o seu atacante ele não pressiona rápido, não tira rápido essa liberdade na origem da
a jogada, pode ser muito perigoso para as costas da sua última linha. O Léo Ortiz vai conseguir conectar esse passe para o Wesley, ele vai acelerar nas costas da última linha do Bayern. E aqui tem um detalhe muito interessante. O Wesley vai conseguir esse cruzamento aqui, e aqui é o ponto que eu queria chegar para vocês. Mesmo que esse cruzamento aqui ele saia mascado, né? A gente observa que não tem uma vantagem clara no cruzamento. O Flamengo possui uma vantagem aqui nesse lance específico, que é o quê? A linha defensiva do Bayern correndo para trás. Quando o time ele tá com a linha defensiva correndo para trás, ele tende a se preocupar mais com o portador da bola, porque obviamente o Arrascaeta tá dentro da área ali, quase na pequena área, e é uma chance iminente de gol. Porém, se algum jogador faz uma movimentação por fora desse bloco, aqui na imagem destacada tá o Luiz Araújo, ele vai fazer uma movimentação nas costas do Laimer. E aqui o Arrascaeta vai ter uma boa visão de jogo, vai conectar esse cruzamento mais rasteiro, a bola desvia e o Luiz Araújo faz esse chute para essa baita defesa do Neuer, impedindo que o Flamengo marcasse aqui, diminuísse o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Essas jogadas do Flamengo de profundidade, buscando as costas da última linha, não tiveram um volume tão grande, também não tiveram uma boa efetividade na partida. Isso porque o Bayern possuía esses mecanismos de cobertura muito bem coordenados, muito bem encaixados, né? E um espaço que o Flamengo conseguiu encontrar para isso foi um espaço no meio da área. Nesse lance aqui em específico, é uma jogada de um cruzamento que vai nascer pelo corredor lateral esquerdo. Observem a movimentação do Arrascaeta. Eu vou rodar o vídeo aqui e vou comentando ele. O Arrascaeta ele vai puxar um pouco a marcação do Goretzka, vai induzir o Goretzka a voltar para buscar o Arrascaeta, né, a subir a marcação para buscar o Arrascaeta. O lateral Alexandre vai voltar essa bola aqui para achar espaço para o Jorginho. E novamente observem o Wesley acelerando nas costas da última linha. Esse espaço aqui que eu destaquei na imagem é o espaço que o Flamengo conseguiu encontrar por vezes, esse espaço na entrada da área. É um espaço que geralmente o Bayern não marcava muito. Isso porque o Bayern possuía um alto nível de compactação na primeira trave. A gente observa aqui que tem 3 jogadores marcando o Gerson nesse lance, né? E as marcações aqui do Gonçalo Plata e do Luiz Araújo estão sendo individuais. E isso que gerava tantas chances de possibilidade de atacar as costas da última linha na profundidade ou também nessa inversão de jogada. Aqui o Jorginho vai tentar essa inversão pro Wesley. Observa novamente como há esse espaço, né, na pequena área. E observem também o Plata, que ele se desmarca. Isso porque gera dúvida no Coman. O Coman aqui na imagem ele tá no meio. Ele não sabe se ele marca aqui o Plata, que pode receber essa bola aqui com muito perigo, ou se ele salta aqui no Wesley para acompanhar o Wesley e não deixar que ele progrida em campo. Essa dúvida aqui vai conseguir encaixar o passe no Luiz Araújo, que vai acabar finalizando para fora. Bom, essas jogadas de profundidade do Flamengo buscando as costas da última linha não tiveram um volume tão grande na partida e também não tiveram uma boa eficiência, né? Isso porque as coberturas do Bayern de Munique elas eram muito bem encaixadas. Aqui na imagem a gente pode observar um exemplo claro disso. Aqui é o Stanisic aqui já apontando para o Goretzka, né? Aqui o Goretzka na imagem, aqui o Stanisic, e eles já estão destacando aqui as coberturas um de cada um, quem deve pegar quem aqui nessa imagem. A gente observa aqui nessa imagem vai nascer o primeiro gol do Flamengo. A gente pode observar o Gerson aqui para receber nesse entrelinhas. E um detalhe muito interessante, que o Gerson ele vai se apresentar aqui e vai ocorrer uma troca de marcação. O Goretzka vai passar a atuar aqui marcando mais o espaço para essa bola não entrar na infiltração. E o Gnabry, no caso, seria o responsável por marcar o Gerson. Vou rodar o lance e vou explicar com mais detalhes. A bola vai chegar no lado esquerdo do campo e aqui a gente pode observar o Goretzka ele abandona completamente o Gerson e ele vai começar a querer marcar o espaço para impedir que essa bola chegue aqui nesse espaço da infiltração. E o Gnabry ele não vai acompanhar o Gerson. O Gerson vai se aproveitar, vai fazer essa leitura de jogo e vai acelerar no espaço vazio. A bola chega no Alexandre pela esquerda, o Gerson acelera no espaço vazio, o Gnabry não recompõe rápido, não marca rápido, o Gerson aqui em superioridade posicional. O Alexandre vai tocar para trás, o Luiz Araújo vai conseguir achar esse baita cruzamento para o Arrascaeta, vai escorar para trás e o Gerson diminui fazendo o Flamengo 1, Bayern 2 aos 32 minutos de primeiro tempo. E sem dúvida, uma das jogadas que mais originaram os gols na partida e que tiveram um desdobramento direto para o resultado dessa partida foi a saída de bola do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, fazia essa saída de bola numa 6+1, era uma saída bem sustentada, eram 6 jogadores de linha aqui mais o goleiro. O Rossi era bastante participativo nessa primeira fase de construção da saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, por vezes, tentava sair mais pela esquerda, utilizando bastante aqui o Wesley, né? Mas só que o Bayern encaixava individualmente. O Bayern possuía um alto nível
nível de compactação. Guardem esse nome, pois esse nome vai ser usado daqui a pouco. Bom, e esses encaixes do Bayern, eles eram muito bem coordenados. E como eu falei, alto nível de compactação. Esse nome a gente vai usar muito daqui para frente. O Bayern possuía um alto nível de compactação, vários jogadores próximos na região estavam saindo a saída de bola do Flamengo. Então dificultava muito a saída de bola do Flamengo, porque esses encaixes eram realizados de forma coordenada e bem organizadas e bem estruturadas. Isso facilitava o Bayern recuperar a bola no campo de ataque. Aqui o Flamengo vai tentar fazer uma saída de bola pelo lado esquerdo do campo. A gente pode até observar na imagem que o Felipe Luiz, ele tá chamando o jogador que tá no lado oposto, né, tá na inversão, para voltar um pouco, para dar uma opção de passe aqui, para sustentar mais essa saída de bola aqui do Flamengo, porque estava sendo de fato muito pressionado aqui pelo Bayern de Munique. Aqui o Léo Ortiz vai tentar sair curto e a gente pode observar aqui o movimento do Stanisic. Ele vai observar que esse passe ele vai sair aqui, essa linha de passe vai sair pelo meio, buscando o Gerson aqui. A cobertura do Bayern de Munique aqui para marcar o Gerson, ele estava claramente muito coordenado aqui, né? Você percebe que o zagueiro já salta aqui para caçar o Gerson. O Stanisic, ele vai ler, fazer a leitura dessa jogada e uma boa interceptação também, impedindo com que essa bola chegasse ali pro Gerson. O Bayern, por sua vez, optava por cobrar os escanteios bastante fechados na primeira trave. Isso porque esperava um desvio de algum zagueiro ou buscava também um desvio contra da própria equipe adversária, nesse caso o Flamengo. Como a gente vai observar aqui, o Kimmich era responsável pelas cobranças de escanteio. Ele sempre cobrava essa cobrança mais fechada. A gente repara aqui que o Rossi consegue espalmar a bola para fora, ocasionando um novo escanteio. E nesse escanteio é onde vai sair o primeiro gol da partida, o gol do Bayern. Kimmich cobra fechado, a bola desvia no Eric Pulgar e vai morrer para dentro do gol. O Bayern, por sua vez, quando tinha a bola e atacava o Flamengo em bloco recuado, quando o Flamengo estava postado atrás no seu desenho defensivo, tentava jogadas de infiltração. Porém, essas jogadas não tiveram um potencial tão alto, tiveram uma eficiência bem baixa, eles ocasionaram apenas um gol, e é justamente nesse lance que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas jogadas de infiltração, elas poderiam nascer com o extremo pelo lado direito, que era o Olise nessa partida, e também tabelas de ultrapassagem buscando espaço lateral zagueiro da área defensiva do Flamengo. Nesse lance aqui, o Olise vai tentar uma jogada individual para cima do Alexandre, ele vai partir para dentro, vai balançar, vai tentar um passe aqui pro Gnabry, ele vai acabar errando esse passe e quem recebe a bola aqui é o Eric Pulgar. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse detalhe, que é justamente o ponto que eu venho falando aqui para vocês, que é essa zona de guerra, esse alto nível de compactação dos jogadores do Bayern de Munique na origem da jogada, onde está nascendo a jogada. E esse foi o principal desdobramento da partida, né? Isso porque quando o Bayern compactava esses jogadores na origem da jogada, o Flamengo não conseguia aproveitar e apresentar dinâmicas, né, para sair dessa zona de guerra do Bayern de Munique. A gente pode observar aqui como o zagueiro ele vai saltar da linha defensiva para vir buscar aqui o Arrascaeta. O Eric Pulgar vai tentar sair curto, vai tocar para o Arrascaeta. O Upamecano vai interceptar esse passe, ele salta da linha defensiva. Olha aqui o espaço que tem, né? A gente observa o alto nível de proatividade dos jogadores do Bayern de Munique. O Upamecano ele salta lá da linha defensiva, como a gente pode observar aqui. E agora muita atenção ao posicionamento do Harry Kane. Observem como a linha defensiva do Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles estão espaçados. O Harry Kane vai conseguir receber essa bola. E olha o espaço que há para o Harry Kane atacar. Nenhum zagueiro, nenhum lateral vai saltar no Harry Kane para tentar pressionar e tirar, né, essa finalização dele. Não deixar que ele progrida em campo e faça essa finalização. Ele vai conseguir avançar. Não há marcação. E ele consegue acertar esse baita chute fazendo o Bayern 2-0. Aqui a gente vai observar a jogada que originou o terceiro gol do Bayern de Munique. É uma jogada que vai nascer numa infiltração, explorando justamente o espaço lateral de zagueiro, que é esse espaço aqui destacado na imagem, o espaço entre o lateral do Flamengo e o primeiro zagueiro. É uma tabela de ultrapassagem que vai começar pelo corredor lateral direito com o Laimer e o Olise. O Laimer mais por dentro agora, né? O Laimer vai atacar, vai tocar no Olise e o Olise vai tocar para ele. Porém o Olise vai errar o passe, né? Esse passe aqui vai ser um passe interceptado, né? Boa interceptação aqui do Luiz Araújo. Porém, o Luiz Araújo, quando ele vai cortar esse passe, ele acaba cortando de forma precipitada. E novamente, é um destaque que o Bayern apresentou e o Flamengo também não soube como consertar isso durante a partida. Foi justamente esse espaço aqui na entrada da área também. Esse espaço não era bastante explorado pelo Flamengo e o Bayern aproveitava desse espaço para conseguir marcar os seus gols. Neste exemplo aqui, a gente pode observar que o Bayern tem uma
um alto nível de compactação novamente na onde está saindo a jogada. A gente percebe aqui os 4 jogadores aqui, os 5 jogadores com Goretzka, né, bastante empenhados, e a gente observa o espaço que tem na entrada da área. O Luiz Araújo, ele vai tentar cortar e ele corta errado, e é justamente aqui é o ponto, até saltar um zagueiro ou saltar um volante aqui no Goretzka, ele vai ter muito espaço. Então aqui é muito perigoso cortar a bola da forma que o Luiz Araújo cortou. O mais correto aqui nessa ocasião seria dar um chutão para frente ou tentar ali um lançamento buscando as costas da última linha. Ele vai errar, e olha o espaço novamente que o Goretzka tem. O Goretzka vai fazer essa baita finalização, marcando 3-1 para o Bayern de Munique ainda no primeiro tempo. O segundo gol do Flamengo na partida vai nascer de uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do campo, uma cobrança de escanteio na segunda trave. A zaga do Bayern vai afastar e a bola vai sobrar aqui para o Gerson. Observe novamente como esse espaço aqui da entrada da área não está preenchido por nenhum jogador do Bayern de Munique. Isso o Flamengo não soube aproveitar, não soube explorar esse espaço durante a partida, né? Aqui o Gerson vai recuar para o Arrascaeta, ele vai fazer um cruzamento ali dos 3/4 do campo, um cruzamento de primeira, a bola pega na mão do Olise, pênalti pro Flamengo. E aqui na cobrança, Jorginho pra bola, vai bater bem, bateu confiante. E o quarto gol do Bayern de Munique, que sacramentou essa vitória em cima do Flamengo, vai nascer de um jogador de infiltração, novamente explorando esse espaço entre o lateral e o zagueiro. Vou rodar o vídeo aqui e vou explicar para vocês quais foram as dinâmicas apresentadas nesse lance. A gente percebe a movimentação do Musiala, ele já apontando para onde que é o passe, né? Essa bola vai entrar nesse espaço lateral e zagueiro, o Musiala recebe, tenta partir para cima, e mais uma vez a informação que eu passei. As coberturas do Flamengo, elas eram muito bem coordenadas e muito bem encaixadas, méritos totais ao time do Flamengo e ao Filipe Luís também, que impediu com que o Bayern conseguisse marcar nessas jogadas explorando esse espaço. Então as coberturas eram muito bem feitas. Aí a gente observa aqui agora que o Luiz Araújo, ele vai receber a bola. Eu quero fazer um comentário aqui, né? Uma partida do Luiz Araújo, ele fez uma partida muito boa, sim. Fez uma partida ofensivamente muito bem, muito acima da média, se entregava bastante quando tinha que voltar para marcar, quando fazia suas perseguições individuais. Foi um jogador muito importante no esquema tático do Filipe Luís, mas esses pequenos erros individuais, né, acabou originando uma partida para ele com a nota muito baixa, né? Se você for pegar a nota de SofaScore, por exemplo, do Luiz Araújo, você vai ver que ele tirou a nota 5.7. Nem sempre essa nota vai refletir, de fato, no desempenho do jogador na partida. Para mim, ele fez uma boa partida, sim. Não foi uma partida ruim do Luiz Araújo. O problema é que contra times muito fortes, contra times que impõem fisicamente e tem um nível muito mais alto do que o seu, esses pequenos erros, eles podem ser fatais. E aí aqui a gente vai observar, perceba a movimentação do Sané, ele estava bem aberto aqui na origem da jogada. Quando ele percebe que o Bayern perde a bola, ele volta para recompor e novamente fazer essa zona de guerra, esse alto nível de compactação na origem da jogada, onde está saindo a jogada. A gente pode observar aqui, o Luiz Araújo vai tentar sair, o Luiz Araújo perde um pouquinho o time da jogada. Aqui na imagem a gente pode ver o Laimer, ele já percebe que o Luiz Araújo vai carregar a bola para ali, já tá com o perfilamento corporal indicando que vai levar a bola para ali, e ele faz essa baita interceptação. E agora eu quero que vocês observem o posicionamento do próprio Laimer, porque assim que ele faz essa interceptação aqui pro Kimmich na jogada, ele já se posiciona, ele já faz essa dinâmica de atacar esse espaço aqui que vai ficar livre. Essa pequena movimentação que o Laimer faz com que o Alan balance na marcação, gere essa dúvida, e essa dúvida nessa região do campo é fatal, porque essa bola ela pode entrar aqui de duas formas: num passe em profundidade buscando as costas da última linha, ou num passe de infiltração, que é o que vai acontecer aqui. O Kimmich vai aguardar o Alan e vai soltar esse belo passe para o Harry Kane fazer 4-2, sacramentando a vitória do Bayern de Munique contra o Flamengo. Bom, e esse aqui é o gráfico de efetividade geral da partida. A parte que está sem nenhuma marcação aqui é a parte do intervalo da partida. A gente pode perceber aqui que o Flamengo teve sim uma boa efetividade na partida. Não foi uma partida muito abaixo do Flamengo, muito pelo contrário, méritos totais ao time do Flamengo e ao Filipe Luís pelo esquema de jogo que quis apresentar nessa partida. O problema é, como eu citei acima, a conclusão dessa partida que a gente pode tirar é que esses pequenos erros do Flamengo ocasionaram esses gols individuais ali, e num jogo como esse, o importante é você minimizar o máximo de erro possível. E muitas vezes essa decisão de sair jogando curto com um time que tem um nível físico e um nível de qualidade muito maior que o seu pode ser prejudicial, assim como foi aqui nessa partida. Bom, rapaziada, então foi assim que foi construída a história de Bayern de Munique 4, Flamengo 2 pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem possíveis dúvidas
que surgirem. Se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações também. E muito obrigado a todos vocês aí que estão compartilhando, que estão curtindo, me ajudando bastante aqui. E podem comentar também possíveis melhorias, possíveis ajustes que eu posso estar fazendo aí para vocês, porque o intuito aqui sempre vai ser passar o conteúdo para vocês de forma clara e didática. Então siga o canal Análise Entre Linhas e um abraço, fiquem com Deus.